Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo Tricolor negocia com os promotores da Shakira a realização de mais um show da cantora colombiana. Ela já se apresentou em fevereiro desse ano no Morumbi para mais de 70 mil pessoas. A tendência é que esse show aconteça em dezembro, embora o São Paulo e os promotores discutam as datas. Vale a lembrança de que o Campeonato Brasileiro nesse ano vai avançar no mês de dezembro por conta da paralisação por causa da Copa do Mundo de Clubes. E é importante dizer que se o show da Shakira acontecer em dezembro, vai garantir mais dinheiro ao São Paulo. Isso porque o Tricolor fez um acordo com a Live Nation que garante a ele R$20 livres de impostos para o Tricolor por cada ingresso vendido. Então o São Paulo, além de faturar com o aluguel do seu estádio, agora fatura também um valor fixo por cada ingresso vendido. A expectativa é de que um show para 80 mil pessoas assegure ao São Paulo algo na casa dos 4,5 milhões de reais. Em relação ao show, definição deve acontecer nos próximos dias, mas há enorme vontade do São Paulo, da Live Nation e dos representantes da Shakira de realizar essa apresentação no mês de dezembro. Tricolor que já tem garantidos para o restante da temporada mais 2 shows do Oasis, um do Linkin Park, um da Dua Lipa e outro do Imagine Dragons. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Podemos descartar mais um nome sugerido ao São Paulo na busca por um lateral. Hugo Malo, espanhol, que já passou pelo futebol brasileiro vestindo a camisa do Internacional, foi sugerido ao Tricolor. O Malo nesse momento joga no Aris, time da Grécia, primeira temporada de 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ainda tem contrato por lá, mas ele fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do São Paulo que conseguiria a rescisão de contrato de forma imediata e sem custos. São Paulo avaliou, perguntou ao Hernan Crespo e tomou a decisão de não contratá-lo. Você vai lembrar, o Hugo Malo tem carreira bastante consolidada no Celta, joga no Internacional sem conseguir explodir e se muda para o futebol grego. Tricolor que tem como prioridade a busca por um lateral direito, mas segue esbarrando na dificuldade financeira. Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinakis. Dá para dizer que o acordo com o magnata grego está mais perto do que nunca de sair do papel, mas com uma nova condição. O Tricolor deve fechar nos próximos dias um acordo tripartite que envolve o São Paulo, Evangelos Marinakis e um fundo investidor cujo nome ainda não foi revelado. A entrada desse fundo investidor é a grande novidade do acordo. Marinakis e São Paulo divergiram em relação a alguns detalhes e houve a necessidade da inclusão de mais um parceiro, que não muda o conceito do negócio. São Paulo segue no mercado em busca de receitas para transformar o potencial da sua categoria de base. Hoje o Tricolor entende que tem 75% dos atletas em Cotia do nível C. Nível A e B, que é um nível melhor, é formado por 25% dos jogadores. Com investimento externo, o São Paulo entende ser capaz de buscar, no Brasil e na América do Sul, os principais jogadores de cada categoria, transformando e mudando completamente o seu perfil. Dessa maneira, o São Paulo vai pretender ter 75% dos seus atletas em Cotia de categorias e níveis A e B, e o restante de 25% de atletas de nível C. Dessa maneira, fica mais fácil de obter vendas de atletas quando eles chegarem ao profissional. Então, para vocês entenderem, o São Paulo se utiliza do dinheiro desse fundo para melhorar o nível de atletas nas categorias de base, usa da expertise e do profissionalismo de pessoas que trabalham nos grupos de Evangelos Marinakis para introduzir o profissionalismo em nível máximo na base, e no momento seguinte, quando esses atletas chegam ao time profissional, eles podem performar no São Paulo ou serem vendidos de forma prioritária para os clubes do Marinakis, que é dono de um time em Portugal, outro na Grécia, outro na Inglaterra, e ainda existe a busca por mais times pelo mundo. O projeto está saindo do papel. Antes de gravar esse vídeo, escutei de uma pessoa de São Paulo que o negócio nunca esteve tão perto de acontecer e diante desse cenário, São Paulo imagina estar bem pronto para dar o próximo passo super importante, transformando a categoria de base numa enorme fonte de receita nunca antes vista no futebol brasileiro. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo para repercutir uma informação que vem da Turquia. O jornalista de lá afirma que o São Paulo é um dos interessados no meio atacante colombiano chamado Elan Ricardo, jogador de 21 anos de idade, revelado no La Equidad e vendido para o Besiktas da Turquia. Por lá ele nem estreou, apesar de ter sido comprado em 2024, operação de 2 milhões de euros. A notícia que vem da Turquia dá conta de que São Paulo, Rio Ave, Tondela e Birmingham
estão entre os interessados e já abriram conversas com o Besiktas. O São Paulo busca reforços, preferencialmente um lateral direito, eventualmente um zagueiro, um meia e um atacante, mas qualquer reforço no São Paulo só vai ser contratado se vier a custo zero, preferencialmente também com um salário baixo por conta da crise financeira do clube. Sobre a possibilidade do Elan Ricardo ser contratado. Consultei uma pessoa do departamento de futebol e a declaração foi, abre aspas, não é verdade, nunca falamos desse jogador. Só para completar o noticiário do São Paulo, Ferrarese suspenso e Dineno, que já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, são desfalques do tricolor para o confronto contra o Atlético Paranaense, válido pelas oitavas de final do torneio. Já Lisieiro foi anunciado como novo reforço do Nacional de Portugal. O contrato dele no São Paulo não foi renovado no mês passado. Quero encerrar esse vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Paulo Henrique Ganso e Zulmar, zagueiro francês, já jogou na seleção e pertenceu ao Chelsea, foram os nomes mais especulados no São Paulo durante o final de semana. Quero te dizer se algum deles tem chance de ser contratado. Começando com o Ganso. Você deve ter lido ou visto nas redes sociais uma imagem do Chapecó, que é um diretor adjunto de futebol do São Paulo, conversando com o Paulo Henrique Ganso dentro do gramado do Morumbi antes da partida entre Fluminense e São Paulo. O Ganso esteve nesse domingo no Morumbi por conta do jogo, depois do processo de aquecimento, quando ia para o banco de reserva, para os vestiários, ele bateu um longo papo com o Chapecó. E a partir daí, muito torcedor do São Paulo imaginando que o Paulo Henrique Ganso estaria sendo contratado pelo tricolor. Não é verdade. O Ganso já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o Ganso já foi utilizado na Copa do Brasil na terceira fase, isso impede que ele se torne reforço do São Paulo, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o que inviabiliza qualquer chance de negociação. O Chapecó foi lá para conversar com ele, até porque eles tinham uma relação de amizade da época em que o Ganso jogava no tricolor. Sobre Zulmar, zagueiro, você vai lembrar, viveu os melhores momentos da carreira com a camisa do Chelsea, chegou a jogar pela seleção francesa, ele está livre no mercado, depois de deixar uma equipe chamada Al Orobá, da Arábia Saudita. O jogador está livre e tem sido sugerido para clubes brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e perguntei se esse nome havia sido sugerido e se tinha chance de a negociação acontecer. A resposta, abre aspas, não temos interesse. Diante desse cenário, com a negativa, dá para descartar o Zulmar e contar que o lateral direito segue sendo o grande objetivo do São Paulo no momento. O tricolor assegura não ter ninguém perto, até por conta daquela questão financeira, só pode ser contratado o jogador que estiver livre no mercado ou chegue a custo zero. Há muita dificuldade financeira. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre um sumiço que tem criado preocupação no São Paulo. Você reparou que Lucas Ferreira nem sequer estreou sob o comando de Hernan Crespo? O atacante, revelado na base e um dos principais jogadores no time de Zubeldia, nem sequer foi utilizado. Primeira partida do Crespo contra o Flamengo não tinha o Lucas Ferreira. Ele estava voltando de uma lesão, mas nos 3 últimos jogos, empate contra o Red Bull Bragantino e vitórias contra Corinthians e Juventude, Lucas Ferreira foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas, tudo por opção do técnico Hernan Crespo. Isso tem causado preocupação especialmente no torcedor, que vê no Lucas Ferreira o cara com mais potencial do atual elenco. O São Paulo alega que faz parte de uma questão de encaixe. Com André Silva e Luciano como titulares, o São Paulo conseguiu se encontrar, tem jogado bem e o Lucas Ferreira vai precisar esperar por uma oportunidade. Toda vez que tem recorrido ao banco de reservas, o Crespo tem utilizado sempre, em todas as partidas, o Ferreira e também, às vezes, o Gonzalo Tapia. Por exemplo, o Tapia esteve nos minutos finais do jogo contra o Corinthians. Já o Ferreira ainda não teve, o Lucas Ferreira, no caso, e não o Ferreirinha, ainda não teve mais minutos e vai em busca dessa oportunidade, quem sabe, na partida contra o Fluminense nesse domingo, a partir das 4 da tarde. Mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada e a expectativa de um grande público. O São Paulo buscando a terceira vitória consecutiva, que certamente o colocaria entre os 10 primeiros colocados na tabela de classificação do Brasileiro. Importante destacar que o Ferreira é hoje o jogador mais valioso do elenco. Você sabe que quanto mais jovem um atleta, maior o poder de revenda do clube. Lucas Ferreira, formado nas categorias de base do São Paulo, soma 22 jogos, 1 gol e 1 assistência, chegou a ser cotado
para deixar o tricolor, acabou renovando o contrato e o São Paulo já deixou bem claro que não tem a intenção de negociá-lo por agora. A ideia é que ele se torne cada vez mais titular e protagonista no São Paulo. Ao que parece, vai haver a necessidade de algum tempo, me parece ser algo normal, nada que fuja da realidade, até porque o Crespo está conhecendo o elenco, os atletas, e o Lucas Ferreira a qualquer momento deve ter mais minutos. A pergunta que eu deixo para você, São Paulino, como é que você vê essa questão? Lucas Ferreira tem espaço nesse time? Pode ser titular? Ou com o Luciano e André Silva o time se encaixou e é assim que deve seguir? Por favor, use o espaço para comentários para registrar sua opinião. Beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.